E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Antes de mais nada, tive uma ausência aí de quase 3 semanas, né? Porque eu quero entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então eu vou investir aos poucos aqui no canal. Eu comprei esse microfone que é para o áudio sair melhor, porque o diferencial dos vídeos hoje em dia mais é o áudio, né? Porque câmera, a maioria das pessoas tem um celular que consegue gravar uma qualidade boa, mas microfone já nem tanto. Então, antes de mais nada também, queria agradecer aos 9 inscritos, que se você quiser ser o 10º, né? Vamos aí, dá uma forcinha aí pra mim, pra eu continuar nessa jornada, pra eu continuar com mais vontade de gravar, né? Então, eu vou investir em qualidade pra continuar gravando vídeo pra vocês e vocês me ajudam nessa troca. Agora vamos à parte menos interessante, que é gravar mais uma derrota, que tá virando rotina. Nas vitórias eu não consegui gravar porque não tava com a qualidade técnica muito boa. E na derrota eu tô, né? Tô aqui na derrota, mas que é comum, né? Na vida do torcedor santista é a derrota. A parte desinteressante que é o vídeo em si, que o Santos perdeu de novo para um time horroroso, que não sabe sair jogando bola, não sabe sair com qualidade, com você falar assim, nossa, o Santos perdeu para um time que sai jogando, que tabela, que faz isso. Não, nada disso. O time só joga a bola para um zagueiro, joga a bola para um lateral e bola para frente. Correria. E se esperava isso por causa da altitude, né? Mas não é desculpa para perder para um time horroroso. O Santos começou bem o primeiro tempo, começou bem mesmo, que eu falei, acho que dá, porque você via que não tinha qualidade técnica no outro time. E com 10 minutos de jogo, acho que já tinha umas 5 finalizações no gol. No gol não, né? Finalizações, 2 no gol. E a única finalização que tinha do Cuenca era um cruzamento que virou chute, que o Brasão até pegou com certa segurança, mas parece que o jogador entendeu, ele fica adiantado. Talvez, quem sabe, né? Então, o Santos começou com uma linha de zaga completamente diferente, com o Gustavinho de lateral direito e o Gonzaga na lateral esquerda. Parece que o Escobar teve febre, não foi pro jogo. E até que foi bem, né? Porque você aí deu chance para um jogador que a gente não conhecia, quer dizer, a base, quem assiste base conhece, mas o grande público não conhece, mas até que foi bem, porque se vê que tem talento, se vê que tem qualidade, mas se vê que tá cru ainda, porque no apoio à lateral, você vê que tem vontade de jogar, que tem vontade de driblar, que ele fez isso acho que 2 vezes no começo do jogo, que eu pensei, olha, como é bom, apoia como o Souza, apoia como o Lira, né? Que é um lateral de habilidade, de arranque e de boa técnica. Que apesar de tudo, o seu primeiro jogo não sentiu muito. Sentiu cansaço, mas isso é normal. Até porque ele estava jogando na altitude. E dentre esses 4, a zaga foi boa, né? A zaga você não tem o que questionar, os 2 zagueiros continuam bem. E os 2 laterais foram bem, principalmente o Gustavinho, que se ele quiser permanecer nessa posição, essa vaga é dele. Mas aí vem o ônus, né? Porque se ele sai da volância, entra outro jogador na volância. E o Arão não é aquele Arão do ano passado. Parece que ele tirou a pedra nos rins, mas a pedra continua lá, porque ele tá devagar demais. Ele não tá sendo aquele Arão que foi nas rodadas finais do Brasileirão passado, que a gente falou, pronto, achamos um volante, agora só falta o outro. Aí chegou o outro, que é o Oliva. Aí a gente falou, bom, agora temos 2 volantes. Só que aí é o que acontece, o Arão começou a jogar mal. E aí tem que botar o Gustavinho. E aí a lateral direita fica à mercê de Igor Vinícius, que não tá bem, tanto que nem jogou hoje. E aí o Gustavinho, que foi para lateral direita, jogou muito bem. Gostei muito da partida dele, porque ele é forte tecnicamente também, ele tem boa técnica, não estou dizendo que é um primor, mas longe disso, mas se vê que tem um pouco de talento, né? E os 2 volantes foram muito mal,
E o Bom Tempo que jogou uma partida razoavelmente boa, né? Porque foi o que mais finalizou no gol, né? Acho que foram 4 finalizações. E o ataque foi ruim. E esse é o ponto principal do Santos desde o ano passado, retrasado, que é não ter uma referência no ataque técnica, que saiba chutar no gol. Porque os jogadores do Santos não sabem chutar no gol, não sabem finalizar, não sabem talvez fazer um chute perigoso, que a gente fala, isso, vamos, amassa. Não sabem. E aí a gente perde muitas partidas por causa disso, porque às vezes a gente deixa de somar 3 pontos para somar um empate porque não tem finalização. Ou então, no caso de hoje, uma derrota, que poderia ser um empate se tivesse um primor técnico melhor na finalização, porque o que mais me irrita no time do Santos é os atacantes e os meias não saberem chutar pro gol. Não é possível que jogadores profissionais não sabem mirar naquele retângulo. Não sabem, é simplesmente mirar lá. Se o goleiro pegar, pegou, beleza, parte para a próxima. Mas é inadmissível que nem isso eles acertam. O único chute que parece que foi no gol foi o do Oliva, no comecinho do jogo, e na trave, no chute do Gabriel Bom Tempo, que chutou 4 para acertar uma. Mas, tirando isso, ele foi bem na partida. E é isso. O Santos começou bem os 2 tempos, né? Os 2 tempos o Santos foi para cima, conseguiu criar boas chances, boas triangulações, boas chances na diagonal, no facão. E conseguiu algum desempenho. Só que depois da metade do primeiro tempo já bateu o cansaço da altitude e aí o time equatoriano foi para cima, né? E aí naquela base da altitude, de todos os jogos que você vê na altitude, é correria, bola na área, rasteira, bola na área levantada e seja o que Deus quiser para eles, né? E foi só isso. O primeiro tempo foi só isso. Aí no segundo tempo o Santos voltou melhor do que tinha começado no primeiro, com boas chances também, só que aí peca nas falhas individuais dos jogadores, né? O lance que, em questão que o Gustavinho foi bem, ele arrancou, entrou na área, jogou pro rolê rasteiro, ele dominou, teve a chance de olhar, ele deu mais uma ajeitadinha na bola com a perna esquerda, e em vez de chutar forte, ele tentou colocar. E cara, você não pode tentar colocar, você tem que enfiar o pé na bola e esperar o gol. Se não vier o gol, o goleiro que se vire. E ele tentou colocar e a bola isolou. E aí você pensa, puta que pariu. Aí você pensa, né? Poxa, vamos continuar nessa. E aí o Santos não tentou, de novo, essas jogadas de triangulação, não tentou ir no fundo, não tentou rolar essa bola para trás para alguém chegar batendo, porque os jogadores do Santos simplesmente não chutam pro gol. E isso é o que mais me irrita no Santos. Não é nem as falhas individuais tantas, né? Claro que as falhas me irritam, mas a gente sabe quais são os jogadores que vão errar. Mas se eles não estiverem em campo, isso não vai acontecer, né? Caso do Zé Ivaldo. Aí o time dá uma bicuda para frente, né? Esperando a correria dos atacantes, e o Gabriel Brazão me sai do gol com a perna mancando, que parece que ele tá com a perna pesada desde o começo da temporada, e volta e cede o escanteio. E ele volta e deixa o canto totalmente aberto. E aí é mérito do atacante, do atacante do meia, que vê a oportunidade do buraco e chuta lá. E aí ele chuta na esperança de exatamente acontecer o que aconteceu. Ou a bola entra direto, ou a bola bate no goleiro, porque ele estava completamente fora, e sai o gol. E aí depois do gol, o Santos se perde um pouco na partida, sente muito, porque da metade do segundo tempo cansou de novo, porque eles descansaram um pouco no intervalo, voltaram bem e cansaram de novo, e só foi voltar a finalizar no fim do jogo, quando estava ali mais para os 37 para frente. E o Santos teve chances, né? Teve 2 chances para fazer o gol. Uma com o Barreal, não, na verdade 3. Uma com o Rony, que tem que chutar pro gol, tem que ser fominha, atacante tem que ser fominha, não tem que dar assistência. E a outra com o Tassiano, que foi a mais clara, né? Tirando o chute na trave do Bom Tempo, mas ali não é uma oportunidade claríssima, foi mais uma qualidade técnica. Mas a do Rony, que foi a mais clara talvez, e a do Tassiano, que essa foi a clara, que ele cabeceou errado, né? Porque era só deixar a bola bater na cabeça. E é uma coisa que ele tem de bom, que é o cabeceio. Que aí ele falhou e errou. Não sei se cabeceou com o olho fechado, cabeceou de cabeça baixa.
e não fez o gol, que até então esse empate seria bom pra gente, né? Porque se você olhar o resultado do outro grupo, todo mundo teria um ponto, e aí todo mundo teria nenhuma vantagem sobre o outro time. E todo mundo estaria igual, e aí a gente poderia pensar nos próximos jogos, né? E aí a gente poderia pensar nos próximos jogos com mais calma. Mas aí não, o Cuenca ganhou, já deu uma disparada, enquanto os dois times empatou e o Santos é o lanterna. Olha só, quem diria, né? E aí fica esse gosto azedo na boca de perder para um time que é limitado, que vai conseguir se jogar apenas assim, né? Só tem esse fator altitude para jogar. Não tem um outro primo técnico, tanto que vai sair de casa e vai perder as 3 partidas, pode ter certeza do que eu tô falando. E se brincar, perde para outros times em casa, porque o Santos é incapaz de ganhar, né? É incapaz. E a gente pensa assim, poxa, tava tendo uma melhora no time do Santos, né? A gente tava vendo que tá melhor. Isso aí é nítido, tá melhor do que com o Vojvoda, mas continua perdendo como sempre. Isso não pode acontecer. Tem que corrigir essas falhas logo, aproveitar que está no início da temporada ainda, o brasileiro já está na 11ª rodada, mas a Sul-Americana, a Copa do Brasil que vai começar, o Santos não é favorito, nem adianta a gente vir aqui tentar achar que o Santos vai beliscar algum título, mas tem que chegar longe pelo menos, porque aí você ganha um pouco mais de dinheiro para o Santos que está necessitado, todo o dinheiro é bem-vindo. E é isso, o final de jogo o Santos tentou ir pro abafa, os jogadores estavam se trombando entre si, trombando com a bola, e aí o estresse começa a bater e você começa a ficar chateado e já esperar a derrota e esperar o fim do jogo porque sabe que vai vir derrota. Então é isso, pessoal. Agradecer aqui por vocês terem ficado no vídeo, agradecer os 9 inscritos do canal. Se você quiser se tornar o 11º, fica à vontade, dá uma ajuda pra gente, que eu quero fazer isso aqui, eu já falei, e eu espero que vocês me ajudem a continuar nessa vida que eu quero seguir pra minha vida, que eu sempre quis trabalhar com futebol desde a minha infância, e não vai ser os poucos views e as poucas curtidas que vai me impedir de gravar para vocês, mas eu quero melhorar por vocês e vocês fazem essa troca comigo. Eu invisto na qualidade da câmera, na qualidade do áudio e vocês, por favor, por gentileza, troquem no like, na inscrição e comenta para que eu possa melhorar nos vídeos, melhorar na edição, para ter mais vídeos, né? Então, pessoal, por favor, ajudem aí. Obrigado. Valeu e falou.